Eu sou o João Alves e começa agora o JA Cast. A minha convidada de hoje, ela é empresária, ela é psicóloga, ela é mãe e ela é uma grande amiga, Evelyn Maia. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Realmente eu fugi bastante. Então, a minha história, né, ela começou bem lá atrás. A paixão pela psicologia, ela foi descoberta na Faculdade de Comunicação Social. E ali eu pude ver que por trás de todas as áreas tem a importância e o mistério da psicologia para ser desvelado, né? E é isso. E aí, a partir daí, eu fiquei, né, esperando, aguardando a minha oportunidade para fazer minha faculdade. Minha segunda graduação eu fiz na Estácio. E hoje já atuo como psicóloga clínica, né? Dei uma pausa na área empresarial, depois de um êxito, né? De um case profissional, e agora não quero mais outra coisa, só isso mesmo. Que bacana. Não, isso é bacana porque você vinha... Na verdade, você sempre cuidou de vida, né? Na verdade, você já era psicólogo, você não sabia. Eu precisava Você já disso. cuidava da alma do pessoal, agora tá no outro segmento. Na verdade, ainda é da alma, né? Na verdade, quando a gente fala de mente e alma, tá tudo envolvido ali dentro. Nós somos um ser completo, único, né? E corpo, alma e mente, né? Então não dá para negar um deles, né? É um tripé que nos equilibra. Quando a gente fortalece muito um lado, né, ou dois lados, o outro fica em suspenso. E o que nos sustenta, que nos fortalece mesmo, é o espírito alimentado. E aí, no cuidado com as pessoas, a gente vê o nível de doenças mesmo, né? Que não só doenças espirituais, e delas a gente cuida na igreja, como das doenças mentais, né? Que surgem nos sintomas a partir de traumas, de abandono, de abusos, de rejeições, né? Das circunstâncias que a vida apresenta, né? Que bacana. E conta pra gente, como foi essa transição sua, sair desse mundo empresarial, que é uma loucura, que nós sabemos, né? Essa vida, mulher, mãe, empresária, e de repente agora eu vou ser psicóloga, eu vou começar a atuar na minha área. Como foi essa transição para você? Então, a verdade é que quando a gente nasce para algo, a gente até faz as outras coisas, mas tem um peso e tem um preço. E quando a gente faz aquilo que a gente nasceu para fazer, é leve, né? Como você bem disse, ouvir as pessoas, ver o que está além daquela, né, do que ela está dizendo, já era uma escuta aguçada. E a faculdade, ela veio trazer a técnica para isso, né? E assim, como empresária, eu me vi muitas vezes em apuros, porque eu não podia cuidar dos meus funcionários, mas eu identificava ali já o sofrimento, né? Porque as pessoas, elas chegam com as suas bagagens, e aliviar, né, a bagagem muitas vezes passa por uma escuta atenta e uma informação, né? Porque a gente perece por falta de conhecimento, e tantas vezes acha que viver com dor de cabeça é algo que comeu, né? Eu tenho essa dor de cabeça, minha mãe tinha essa dor de cabeça, e às vezes o funcionário está sempre, tem um remédio aí, tem um remédio, e a gente está atento a isso. Então, Perfeito. Isso faz muita diferença. E aí, trazer informação, querer escutar, saber do que está se passando, e é o que a gente está aqui hoje para falar, né? Ô Evelyn, na sua experiência, quais são os principais desafios relacionados à saúde mental que a empresa enfrenta hoje? Eu acho que é o ativismo da mídia, né? Hoje a gente tem uma ferramenta nas nossas mãos que ela pode ser muito poderosa, né, para o bem, mas também muito destrutiva das nossas emoções. E aí as pessoas estão no trabalho conectadas com todo o resto, porque antes a gente estava em um lugar em cada momento. Hoje a pessoa está na empresa, está no social, né? Ela está nas questões familiares, ela está gerindo muitas coisas ao mesmo tempo. E o nosso corpo, ele não foi feito para funcionar, né, dessa maneira 24 horas. Então, o maior desafio que hoje a gente vive é o efeito pós-pandemia, que ainda potencializou a nova realidade, né? O Sim. novo normal,
esse novo normal, ele tá mostrando que as contas não estão batendo. Porque na verdade que nem vocês são, vocês não, você é psicóloga, né? Você é mãe também, então hoje você tem isso dentro da sua casa também. Sim. E ainda mais hoje com alguns clientes, algumas pessoas, pacientes na verdade, que te procuram. Eu acredito que a grande maioria, o grande problema está falando sobre celular, redes sociais, sim? Ou não? Não. No consultório, ele até aparece como um efeito rebote, mas não é a principal queixa, embora a gente saiba que existem pessoas que são dependentes digitais, né? Sim. Mas eu acho que as pessoas estão viciadas em estarem ocupadas e elas não têm mais o tempo do ócio. Elas não conseguem mais fazer uma coisa só por vez, a partir do momento que chegou um celular na mão que virou um computador com o mundo. Então, antes a gente ia pescar e a gente só estava pescando. Hoje, mais importante do que a pescaria é filmar, é fotografar aquilo, né? Para divulgar. Você vai à academia, você vê as pessoas que elas não se olham, elas perdem o contato, né? Dá um bom dia no automático, né? Uma coisa protocolar, então as pessoas não se olham muito. Ou está com fone no ouvido, então está saindo da realidade, ela está num mundo criado, num mundo virtual. Na bolha delas. Na bolha delas. E há um precipício entre o que é real e o que é criado nessa bolha. Então, quanto mais a gente se afasta de quem verdadeiramente a gente é, mais a gente sofre. Entendi, isso é importante. E com o problema, né, da saúde mental afeta hoje na produtividade dentro da empresa? Afeta completamente. Porque a partir do momento que eu estou sobrecarregada com informações, que eu estou na pressão, que eu estou contra o tempo, que eu estou fazendo 30 coisas ao mesmo tempo, porque não se faz mais 2, 3, 5 coisas, né? Sim. Se faz muitas coisas. Você vê que os meios, né, os computadores, eles têm memórias imensas e põem várias pastas ao mesmo tempo, e as pessoas estão fazendo disso um hábito de modo de vida. Então, o nosso corpo, nossa mente, ela vive sobrecarregada. E essa tem sido a maior pressão que as nossas emoções não têm dado conta. E por isso que os números, os índices têm sido assustadores. Isso na vida profissional, né, se faz, porque antes tinha uma carga horária de 8, vou botar 12 no máximo, né, horas. Mas isso vamos botar assim, a partir do momento que você está ali oficialmente ativo. Mas as pessoas estão 18, 20. Quando você para conversar sobre o sono das pessoas, você vai mensurar ali o nível do adoecimento dessa pessoa, qual a qualidade desse sono. Uma pessoa que não dorme bem, ela não produz bem. E ela sobrecarrega todo o corpo. E com o passar do tempo, isso virando uma rotina, adoecimento. Então, E isso é interessante você estar falando, porque mesmo quando a pessoa ali, ela saiu do trabalho e ela continua ainda conectada ao trabalho, né? Porque algumas empresas, elas dão um aparelho desse aqui e o funcionário fica todo feliz, né? Caraca, a empresa me deu um telefone. Mas mal ele sabe que ele está ali ainda trabalhando para a empresa, né? E principalmente com essa era de tecnologia tão avançada que nós temos hoje, né? Uma IA da vida hoje que faz tudo para todo mundo. Aí vem a rede social, aí vem o WhatsApp que todo mundo acha que porque você está conectado ali, você tem que responder. Eu presto serviço para algumas empresas, né, de assessoria em segurança do trabalho, e eu tive alguns questionamentos de alguns funcionários que me abordaram e falaram: João, cara, mesmo quando eu estou em casa eu tenho que ficar respondendo e-mail, respondendo mensagem, e é o momento que eu quero descansar. É o meu momento aquele ali. E a verdade é que isso é muito sério, porque rouba a pessoa do momento do reabastecimento dela no convívio, no relacionamento pessoal e familiar. Então, é como se a empresa passasse a ser, a vida profissional passa a ser a vida da pessoa. E ela dorme pensando naquilo e acorda pensando naquilo, porque ela tem que estar pronta para responder. Ela tem a sensação de que se ela não responder, outro vai responder. Então, ela precisa responder a tempo e a hora. Mas com o passar do tempo, né, a gente já está vendo, porque de 2023 para 2024, 500 mil casos de burnout. Caraca, é muita coisa, hein? Muita coisa, é assustador. 500 mil? 500 mil casos. Então, assim, essa ANR, quando entrou essa parte, né, da saúde mental,
Eu acho ótimo e, assim, para nós psicólogos é maravilhoso, porque Sim. valoriza efetivamente o nosso trabalho. Profissão, sim. Porque, assim, a gente vem em congresso, a gente vem falando, a gente vem abordando isso, a seriedade disso e o impacto que as mídias, né, você está conectado online 24 horas, traz para a saúde mental. Né? Então precisa do momento da yoga, precisa do momento da natureza, precisa do momento do desligar para resetar e começar novo. Precisa liberar endorfina, né? Porque a gente tem um dispositivo, né, natural em nós, porque a gente precisa ficar atento para a nossa autopreservação. Então, o que está acontecendo é que o start da luta e fuga, que é ficar atento 24 horas, está acontecendo todos os dias. É como se você estivesse numa guerra e a qualquer momento vem uma bomba. Né? Existem pessoas que estão com um TEP por telefone celular, porque viraram SOS só para resolver problema. Então, é um transtorno pós-traumático de tanta notícia. Quando o telefone toca, aciona um nível de ansiedade absurda. E aí, às vezes, a pessoa vive com dor na coluna, às vezes ela começa a ter taquicardia, às vezes ela... E qual é o efeito? Qual é a causa desses sintomas? E aí há um afastamento muitas vezes pela saúde, né? E hoje a gente vê se falando muito em aumento de infartos em jovens, né? Em pessoas jovens, ativos profissionalmente, né? Então tem muitas causas, mas uma delas é insônia. Caramba, não sabia que era a falta do sono. Porque põe o coração para funcionar 24 horas e há um desequilíbrio do corpo inteiro. Assim como a gente vê que a natureza está apresentando uma conta, sim, a saúde mental está apresentando. Essa é a conta. Não está batendo. E ele cobra, né? Cobra. E aí é uma questão que não dá para separar a saúde física da saúde emocional. Porque elas estão juntas. Uma impacta a outra diretamente. Interligado. E isso é interessante que alguns hábitos, né, que a gente começa a mudar, né? Alguns anos atrás, não. Mais ou menos 3 meses atrás, né? Eu tive conversando com o Vitor, né, sua esposa, né? E estive lá no hotel de vocês, que é o Brisa da Costa, né? Pessoal, se vocês querem conhecer o melhor hotel de Macaé para descanso e com sua família, é só ir no Brisa da Costa, tem the use, ó. Eu não posso nem falar muito, porque eu sou apaixonado pelo aquele local ali. E você pode ir lá que você também vai ficar apaixonada. E eu tava lá tomando café com o Vitor, né? Aí nós tava tratando algumas coisas ali de empresa, conversando, aí no final ia embora. Aí ele falou assim, João, volta aqui, João. Aquele jeito dele, né? Que você sabe como que ele é. Ele, beleza, empresarial, você tá se destacando, tá fazendo o seu trabalho. Me fala uma coisa, e como é que tá a sua saúde? Aí eu, por quê? Irmão, você tem que... Mano, né? Que fala mano. Mano, você tem que cuidar da saúde, né, cara? E realmente, mesmo que a minha esposa, a Elânia, fica cobrando, fica falando, às vezes a gente precisa ouvir alguém de fora pra dar aquele start ali. E eu entrei no carro e eu fiquei pensando, caraca, por que o Vitor falou isso, né? E automaticamente cheguei em casa e falei com a Elânia, pois é, precisa alguém de fora falar exatamente o que eu já te falo todos os dias pra você tomar uma ação, né? E desse período pra cá, eu já eliminei 17 quilos. E é uma coisa que é um hábito, é uma mudança que eu fiz ali. Sim. Fazer caminhada, fazer academia, alimentação. E hoje eu me vejo realmente uma pessoa diferente. E olha para você ver. Agora, principalmente vocês que são dessa área de psicologia. O trabalho que vocês têm para estar fazendo, para estar colocando uma máquina dessa na rota novamente. Sim. Que você falou do sono. Que muitas vezes a gente acha que é bobeira. O jovem mesmo, hoje não tem mais aquele sono que tinha antigamente. Então, você falou a respeito do telefone celular. Antes de dormir, qual seria uma indicação aí? Eu vou dormir agora. Como seria hoje o cara que está bitolado em cima do telefone? O que você indicaria? Respeitar o nosso relógio biológico, né? A gente precisa desligar a nossa mente, né? E de estímulos externos. Porque as pessoas hoje elas não conseguem mais ouvir o silêncio. Então, ouvir o silêncio é dizer para o cérebro e para o nosso instinto de sobrevivência, pode ir relaxando, pode ir desligando. Né? Não precisa mais ficar atento para se defender. Não precisa mais. Agora é hora de você ir desligando e entrando no slow motion, sabe? Uhum. Vai entrando. Então, assim, às 10 da noite é o horário ideal para estarmos deitados.
sem TV, sem celular, né? E ali pode até botar uma luzinha com uma cor que você goste, né? Uma amarelada, mas bem leve. Até os LEDs, você vê que hoje a chamada é tão intensa de esteja pronto, stand-by, esteja stand-by, que todos os eletrodomésticos têm uma luz. Sim. Que você, quando apaga tudo, tem um ar-condicionado que tem uma luz, não tem? Tem sim. Você não sente que você está vigiando aquela luz? Sim. Aquilo ali não te chama e fala, atenção, esteja ligado. A luz, ela ativa, né? Tudo aquilo que a gente precisa desligar. Então, a luz precisa ser desligada. Eu preciso encontrar ali uma condição ideal para relaxar. Então, tomar um banho sem pressa, sem estar fazendo outra coisa, porque hoje até dentro do banho os celulares estão entrando. É verdade, é fato. Né? Isso aí. Então, assim, tomar um banho e se amar, né? Sentir a água caindo, né? Ouvir a água caindo. Isso é uma ordem de relaxamento. É como você chega na cachoeira, você não relaxa? Sim. Aquele sonzinho da água não vai te dando assim, pode relaxar? Não é assim? Dando aquela paz. Você chega de frente para o mar, a gente mora num lugar privilegiadíssimo. Chega numa empresa e pergunta, vocês viram o mar hoje? E a maioria passa por aqui, né? Não vi, não olhei, porque as pessoas estão olhando para o celular. Perfeito, isso não mesmo. Viu a cor do céu, não viu o mar cada dia está de um jeito, né? E assim somos nós. Então, a gente sintonizar essas questões. Então, dormir às 10 e acordar às 5, às 6, ok, você descansou. Porque tem um momento ideal do corpo produzir melatonina. E ele dizer, agora é hora de dormir. As aves, elas nos ensinam. Vai anoitecendo, ninguém precisa tomar conta delas. Elas vão buscando ali suas árvores, né? De preferência para poder elas estarem ali protegidas e descansarem. Mas 4h30, 5h30 da manhã, elas estão acordando e já cantando antes do dia amanhecer, não é assim? Feliz da vida. Feliz da vida. Mas se você olhar o fuso dela, tem um horário. Não estou pedindo para a gente dormir 6 horas. Seria muito, mas 10 é o ideal. Que aí você vai dormir de 10 às 6, você dormiu 8 horas. 8 horas de sono. Quantas horas de sono você tem? Essa pergunta para mim, João? Pergunto. Seu hábito. Evelyn, na verdade, eu vou falar para você. Você sabe que eu sou velho, né? Se eu não tiver nenhum compromisso com nada, 7h30, 19h30, 8 horas, eu já tô dormindo. Mas quando dá 3h30 da manhã, mais tardar, 4 horas, já tô de pé. Isso é o João, sábado, domingo, feriado. Mas normalmente você deita que horas? 8h30, 9 horas. Esse é o meu horário. 8h30, 9 horas. E normalmente você acorda que horas? 3h30, 4 horas. Então a questão é, seu corpo vai acordar nesse horário. Tendo compromisso ou não tendo. É no automático. Mas o horário que você vai dormir, você que vai ter que decidir. E tantas vezes, que vi uma coisa que hoje mesmo eu tive essa experiência. Entrei no elevador e aí as 3 mulheres que entraram falaram assim, gente, já vai dar 12h. Parece que o tempo está andando mais rápido. É isso mesmo. É uma pergunta, né? É um sentimento que a gente tem, não parece? Parece. Não, o dia continua com 24 horas. Nós estamos acelerados mesmo. A gente está muito acelerado. A gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, a gente não está percebendo. E aí, por um lado, tem o capitalismo, né, que enxuga, bota mais máquinas e acha que tem que diminuir. E, por outro, teve a pandemia, que parou tudo, secou, né, demitiu um monte de gente, porque ia acabar o mundo, né? Ninguém sabia o que ia ser no outro dia, né? Assim? Perfeito, isso mesmo. E aí começou a se trabalhar com menos pessoas e as pessoas tiveram que se virar por uma questão de sobrevivência, não foi assim? Foi isso mesmo. E aí viram que funcionou. E vamos tocar, tá dando certo, vamos seguir. E aí, por uma questão também de economia, né, se instituiu o trabalho em casa, que é ótimo. É cômodo, é ótimo. Para quem? Muitas vezes para o empresário, né? Não, até mesmo o funcionário diz que é bom. Mas o resultado disso, no seu convívio familiar, na sua qualidade de vida, nos seus relacionamentos interpessoais, porque nós nascemos para nos relacionarmos. E a gente precisa ter o equilíbrio, a gente não pode se relacionar só com o trabalho. Existem pessoas que não sabem fazer mais nada além de trabalhar. Está em desequilíbrio. Assim também como existem pessoas que querem viver sem fazer nada.
também adoece. O exagero adoece. E tá tudo certo, né? Nós vamos para o intervalo, só que antes do intervalo eu vou fazer essa pergunta que você vai me responder na volta, né? Quais as práticas a empresa pode adotar para prevenir a saúde mental? Você vai me responder quando a gente voltar do intervalo. Agora chegou a hora de faturar. E hoje nós vamos agradecer a nossa patrocinadora, a Clínica L2, a Clínica de Medicina do Trabalho. Você que está com sua empresa precisando de fazer seus exames, seus ASO, é só procurar a Clínica L2 com a equipe de excelência, vai estar prontinho para te atender. É só procurar a Clínica L2 para fazer os seus ASO. Agora nós vamos falar da tapiocaria da Dona Flávia. Você que é um bom nordestino, macaense que gosta de um cuscuz, de uma tapioca deliciosa, é só procurar a tapiocaria da Dona Flávia. E ela está aqui, ó, localizada aqui pertinho, está aqui abaixo do estúdio, né? Aqui no prédio Macaé Trade Center. Pessoal, você que quer fazer aquela reunião com o seu cliente, tomando aquele delicioso café e comer aquele cuscuz, aquela tapioca, é só vir procurar a Dona Flávia aqui na tapioca, ok? Eu mesmo está aprovado porque eu sou apaixonado por essa tapioca. Você que está procurando uma empresa parceira para executar os seus treinamentos, é só você procurar a FX Group Treinamento. A FX Group é uma empresa especializada em normas de segurança do trabalho. Todo treinamento normativa é na FX Group Treinamento. E lá também você encontra todo o trabalho de locações de equipamento para trabalho em espaço confinado, trabalho em altura. E a sua empresa está precisando fazer toda a gestão de segurança, a FX faz todo esse trabalho. PGR, PCMSO, todos os seus laudos e ainda faz a sua gestão do e-social. É só procurar o time da FX Group Treinamentos. Você empresário que está precisando alavancar a sua empresa, você está em dúvida como que se organizar dentro da sua empresa? É só você procurar o Desafio do Empreendedor. Eu fiz, está aprovado, Desafio Empreendedor. Tem uma excelente gestão, tem uma equipe de excelência para ajudar a alavancar a sua empresa. Procura Desafio do Empreendedor, nós vamos deixar o link aí, o endereço para você fazer contato. Você que está procurando aquela contabilidade de confiança, é só você procurar a Adapt Contabilidade. Inclusive o dono da Adapt, o CEO, é o meu xará, João Vitor. Faz contato com a Adapt Contabilidade que vai fazer o seu atendimento de excelência junto da forma que você precisa. Adapt Contabilidade. Agora vamos falar dessa queridinha de Macaé, que é a loja Rosa MW Borges, cosmético, né? Você que está procurando todos os produtos de beleza, vai deixar aquela esposa linda, maravilhosa, até sua sogra, é só procurar a loja Rosa, que é a loja mais queridinha de Macaé, MW Borges, cosmético, prontinho para te atender. Lá tem uma equipe maravilhosa e você vai entrar e vai sair toda bonitona, toda gatona na MW Borges Cosmético. Você que está precisando daquela hospedagem maravilhosa em Macaé, é só você procurar o Hotel Brisa da Costa. Lá você vai encontrar as suas melhores acomodações. Você que quer dar aquele passeio, relaxar em Macaé, a Brisa da Costa está esperando por você. Ah, você quer passar um final de semana e não sabe onde se divertir? A Brisa da Costa tem um day use. Você vai lá, curte, você almoça, toma aquele café delicioso e tem uma equipe de excelência esperando por vocês. Brisa da Costa Suíte. Então, eu acho que primeiro é quebrar, né? Sai um pouco do escritório e trazer para um momento de descontração, para um bate-papo. Isso é muito importante. Não apenas as famosas palestras, né? Naquele protocolo da técnica, mas do ser. Do ser, como o ser está, o que o ser faz além de, né? Qual é a expectativa, qual é a condição que a pessoa está naquele momento, o que ela busca naquele momento. Eu costumo dizer que eu tenho sempre uma pergunta, quando eu faço uma entrevista, eu sempre pergunto, quando você não está trabalhando, o que você está fazendo? E aí, qual é a resposta? Muitos não têm nada para fazer, só querem dormir. Imagina uma vida que a pessoa só trabalha. Não lê um livro, não faz nada. Que ela não quer ir correr na praia, que ela não quer jogar futebol, que ela não quer ir pescar, que ela não quer dar uma faxina na casa, enfim, ler, andar de bicicleta, qualquer coisa que ela goste, que lembre da infância ou da adolescência, do momento bom da vida dela, algo que reabastece, que reconecta ela com
com o centro. E aí, muitas vezes, na empresa, são essas dinâmicas que a gente precisa estar fazendo para retomar. Sair um pouco da competitividade, Sim. né? E passar ali, olhar, saber, porque tantas vezes a pessoa conhece o outro pelo sobrenome, mas não tem ideia do que está vivendo. O que está acontecendo com ele, né? Eu acho que falta isso assim na empresa, né? Introduzir mais isso. E qual o papel dos líderes na promoção de um ambiente de uma saúde mental? Essa pergunta é muito boa. É decisivo. É isso aí. Porque um líder carrasco, um líder que cobra na opressão, um líder que fala faça, mas não fala vamos, né? Façamos. E qual é a sua dificuldade? Eu estou aqui. E chama para fazer junto, né? Para desatar, para encorajar e até para saber reconhecer quando o colaborador, né, o seu parceiro de equipe, caiu sua produção, ter a sensibilidade de saber o que está acontecendo, né? Porque uma pessoa está passando por diversas situações. Se ele cai a produção e em nenhum momento ele recebe um feedback, nem que seja o que está acontecendo com você, estou percebendo você um pouco diferente, né? Porque o feedback faz diferença. Muito. Porque às vezes a pessoa diminuiu a produção, mas ela está fazendo um esforço enorme para atender aquilo ali. E o fato de não ter feedback nenhum e ela saber que ela não está conseguindo estar no nível que ela já esteve, faz com que o nível de estresse aumente muito e o adoecimento seja potencializado. Porque o interessante, até essa pergunta, você falou, João, muito boa essa pergunta, porque tem pessoas que não sabem diferenciar o que é um chefe e o que é um líder. E você acabou de falar, né? Sim. Então, o líder realmente é o cara que vamos fazer junto, nós acertamos, nós erramos. E o chefe, muitas vezes, é aquele carrasco, como você acabou de falar mesmo. Você errou, não fui eu, você é o culpado, volta novamente. Eu acho que nós estamos precisando de mais líder. Dentro das empresas, acho que até mesmo dentro da família, em casa. Essas pessoas, vamos fazer junto. Não, a obrigação é sua. Não, vamos fazer junto. Ah, mas esse papel é da mulher. Não, não, esse papel é nosso. Sim. Nós somos o líder dessa família. E isso é bacana. E eu acho que é interessante isso até levar para dentro das empresas. Isso é determinante. Porque muitas vezes você até tocou nesse assunto lá, mas no outro bloco, né? Que tem pessoas que estão pensando muito na produtividade. Mas na máquina humana não estão pensando o que ele pode fazer para ajudar aquela pessoa. E é o que você falou, muitas vezes é um abraço, é como que você tá, tudo bem. E realmente, pessoas não estão se importando com a outra. Na verdade, nós somos um corpo, né? Um corpo em funcionamento, tanto empresarial, né? Como familiar, e nós temos corpos espirituais, né? Em várias instâncias. E o nosso corpo, ele já nos ensina, né? Tá tudo funcionando, tem as pessoas para estarem num lugar, né? Tem cada parte do nosso corpo, ninguém é igual a ninguém. Mas se uma unha sequer encrava, o que o nosso corpo faz? Ele joga toda a energia, se concentra esforços, desperta o exército de defesa para combater aquela bactéria, aquela vulnerabilidade, Sim. né? E muitas vezes o que a gente vê no ambiente empresarial é o contrário. Quando uma pessoa está fragilizada, joga uma pá de terra para acabar logo com ela, né? Tira, joga fora, e ninguém quer ser descartável. A gente não quer ser mais um, a gente quer ser um, né? Perfeito. Então isso eu acho que está faltando, isso faz muita diferença. E como treinar esses gestores, né, e equipe para identificar sinais de sofrimento emocional, de como agir com essas pessoas? Treinar gestores? Para entender, o interessante dessa pergunta, porque eu me recordo, acho que 2 meses atrás a gente estava conversando e eu perguntei exatamente, você falou assim, João, como que essas pessoas vão identificar se a pessoa está doente ou não? Sim. Como que eles vão direcionar essas pessoas à empresa? Você falou a empresa, não o psicólogo, né? Para direcionar essas pessoas para um psicólogo. Na verdade, isso aí assim, Tem como treinar? Treinar? Esses gestores, para identificar se a pessoa está com algum problema emocional? É a escuta, né? E aí vai muito do perfil do profissional, desses gestores. Se for uma área mais técnica, né, que a pessoa não tem aptidão natural, não é muito comunicativo, enfim, porque é uma aptidão,
né? Cada um tem sua aptidão. Se botar para ser engenheiro, vai dar ruim. Sim. Né? Eu não vou conseguir atender essa expectativa racional. Minha questão é emocional. Então, há conflitos, né, dentro de uma estrutura empresarial por conta disso. Cada um tem um perfil profissional. Então, eu acho que é muito importante fortalecer né, a estrutura do RH, né, e principalmente gerencial, que é a área de humanas dentro da empresa, para que essa pessoa seja direcionada para a área de humanas. Para dali ter uma conversa, além da técnica, você não fez ou você fez. E saber, vamos tomar um café, o que está acontecendo, né? Estou te percebendo muito quieto. Perceber, olhar para as pessoas, né? Como pessoas. Está faltando isso, mas eu não sei se treinar uma pessoa para isso, né? Porque hoje o que a NR começa a pedir é uma avaliação psicossocial. Exatamente, isso aí. E aí hoje isso me causa, né? Quando você me convidou e eu fugi por causa disso, que primeiramente eu me vi como empresária, pensando como empresária. Tá, eu faço uma avaliação e identifico, né, o adoecimento desse colaborador. Mesmo que a empresa tenha um plano de saúde, que não são todas, né? Sim. Porque as médias têm condição de ter, as pequenas já não têm condição de ter. É muito bom porque vai aumentar a estatística de informações e talvez aí possa até se redesenhar todo um sistema de saúde, porque é mais fácil cuidar do emocional primeiro do que do adoecimento de vários órgãos do corpo, né? Porque as doenças psicossomáticas vão se multiplicando, né? Perfeito. Então, em relação a isso, hoje eu penso que a gente precisa entender que precisa haver uma conexão entre a saúde, né, que é até o seu trabalho, né, a sua empresa, né, desenvolve esse trabalho e faz muito bem sobre isso, mas há uma desconexão entre a saúde ocupacional, sim, da informação e a saúde, segurança e meio ambiente. E a psicologia, essa questão, né, da saúde mental, ela integra essas áreas. Porque essa informação fica solta cá e outra solta lá. E a partir do momento que começa o clima, né, empresarial, começa a adoecer as pessoas, começa a ter relações abusivas, assédios, né, emocionais, né, e sexuais até. Caraca. Isso a gente sabe. Então, aonde que está isso? Porque assim como ocorrem os abusos dentro das famílias e os abusos que ocorrem dentro das famílias, pasme, 95% dos abusos são de pessoas que são íntimas e frequentam a casa. A gente hoje tem muito receio do fora, né? Mas o maior vilão está dentro. E na empresa também acontece isso. Mas assim como ocorre na família, quantos anos se leva até que se descubra que uma pessoa está sendo abusada e oprimida ali? Porque ali ainda tem outro, né? Não tem uma questão de dependência só afetiva, tem uma questão de dependência financeira. Se eu falar, vão me demitir. O que vai acontecer comigo? Porque, né, muitas vezes é alguém que está acima, pode ser ou não. Sim, e uma coisa interessante que você falou, até mesmo nessa parte de assédio moral, assédio sexual, né? Sim. Algum tempo atrás, isso, várias pessoas sofreram muito com isso. Sim. Hoje, assédio sexual e moral está dentro da NR5, né? Que é da CIPA, né? Sim. E isso ficou bacana, ficou muito mais sério. Então, hoje, algumas empresas, eles têm muita cautela até da forma que você vai abordar um funcionário, como que você vai conversar com aquela pessoa, porque muitas pessoas falam que o assédio sexual acha que é só o homem para a mulher, mas ele tem da mulher para o homem também. Ele é vice-versa. E isso é importante, pessoal, vocês que têm empresas, são gestores, administradores, sempre procurar uma empresa séria, um profissional sério, um psicólogo, para fazer as avaliações dentro da tua empresa. Hoje nós estamos aqui, eu estou de frente aqui com a excelente profissional, que depois nós vamos deixar o contato dela aqui. E você que quer fazer parte hoje, levar essa profissional dentro da sua empresa, fazer uma avaliação, tá aqui na minha frente, vou deixar o contato. E vai ser muito bom para a tua empresa. Porque nós precisamos cuidar dessa mão de obra, chamada ser humano. E eles dependem de vocês para tudo. Nós estamos finalizando, Evelyn, nossa entrevista contigo. É um prazer ter você aqui. Que na verdade essa é a parte 1, vai ter que ter a parte 2. E eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para a mãe. Porque nós falamos do celular, do jovem, né?
o que você recomendaria para as mães, o cuidado que elas têm que ter com o uso excessivo de um aparelho celular, de uma rede social, principalmente para as crianças, né? Se tem alguma idade específica para ele estar utilizando esse aparelho, né? Para as mães, primeiramente, eu deixo aqui a seguinte reflexão: nossos filhos são o que nós somos. Eles reproduzem exatamente o que a gente é. Então, se o teu filho te chama e você tá ali, né? Tá te vendo, ele já nasceu te vendo com o aparelho. Não sei se você já identificou essa cena, eu já, né? Que a criança pega um objeto que tem a semelhança do nosso celular e fica lá imitando. E, né, antes era alô, alô, no telefone, hoje já é o celular. E ela faz o dedinho, ela te imita em tudo. E aí a mensagem que eu deixo, né, para as mães é: lembre da sua infância. Né? Se desconecte do telefone e se conecte com você, com a sua criança, que aí você vai conseguir encontrar com o teu filho. Então, não tem como a gente impedir isso para os nossos filhos se a gente faz isso o tempo inteiro. Então, esse é o principal legado. Eles serão não aquilo que a gente diz para eles serem, eles serão aquilo que nós somos. Não adianta querer mudar o fruto, muda a árvore. Evelyn, muito obrigado, tá? Por ter aceitado esse convite. Eu fiquei Prazer. muito feliz mesmo de estar aqui com você. E tem um número do telefone, você pode estar deixando pra gente aqui, para as pessoas fazer contato, algum Instagram, como é que tá? Sim. Meu telefone é 22 99894 2977. Nesse número a gente agenda, né, o atendimento. Caso você tenha se identificado, tenha percebido que você se distanciou de você e que para você a vida só tem sentido pelo trabalho, né? A vida além dessa vida. Então, que você se conecte e a gente comece a conversar sobre isso e saber o que está por trás disso. Muito obrigado, pessoal. Nós vamos deixar o contato da Evelyn aqui embaixo. E você viu que fez sentido tudo que ela falou, faz contato com ela. Obrigado. Até mais um programa.